E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade à nossa aula de sistema circulatório aqui. Recordando a aula passada, nós falamos da definição do sistema circulatório, como ele é classificado, Falamos também da função do sistema circulatório e começamos a anatomia do coração. A aula passada nós vimos que o coração ele é formado por 3 camadas de tecido, O endocárdio, que é a camada mais lisa, o miocárdio, que é a camada muscular, e o de revestimento externo, nós temos o epicárdio. Bom, dando essa continuidade na nossa aula, aqui nós temos um coração humano natural, feito um corte transversal nele, ou horizontal, onde nós podemos observar essas 3 camadas. Se você observar a parte interna do coração aqui, você vai ver que ela brilha a parte interna dele. Por quê? Porque é um revestimento de tecido endotelial, que nós chamamos de endocárdio. Agora, se a gente observar essa parte mais espessa, nós podemos observar a parte muscular do coração, que é conhecido como miocárdio. Então, essa parte espessa aqui nós chamamos de miocárdio, Agora, a parte externa dele aqui, onde vocês podem observar, é um endocárdio. Essa parte aqui, essa membrana externa, aqui, esse tecido de revestimento externo aqui, nós chamamos de epicárdio. Então, aqui nessa imagem, vocês conseguem ver as 3 camadas de tecido que formam o coração. Lembrando que, se vier alguma pergunta relacionada ao tecido que gera contração muscular, a parte de contração muscular do coração é o miocárdio. Aqui uma outra imagem com corte horizontal do coração. Nós podemos ver aqui o epicárdio, No epicárdio, aqui a gente consegue ver entre o miocárdio e o epicárdio os vasos sanguíneos, depósito de gordura, Então, nós podemos ver que o epicárdio faz o revestimento externo, revestindo também os vasos sanguíneos do próprio coração, Aqui uma outra imagem que a gente pode ver na parte superior da imagem aqui, o endocárdio, ele deixa brilhante a parte interna do coração, Então aqui a gente consegue ver as 3 camadas do coração e um coração natural. A gente fica muito preso à didática, fica tentando imaginar realmente como é que é isso. E nessas imagens aqui a gente consegue ver as 3 camadas do coração. Certo, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, anotem, não esqueçam disso, viu? Anotem para que a gente possa tirar. Isso é muito importante, ok? Não esqueçam também do seu chimarrão, que também é muito importante, certo? Se tiverem alguma dúvida sobre as 3 camadas do coração, anotem para mim. E na hora que a gente estiver em grupo, a gente pode conversar e tirar essas dúvidas, ok? Pessoal, agora que podemos observar as 3 camadas do coração, a gente já começa a compreender o que? A organização. Como é que o coração está organizado? O que eu encontro de acidentes anatômicos? Quais são as peculiaridades do coração? Bom, quando a gente vê a organização do coração, a gente tem que ter uma ideia que o coração humano é um par de bombas valvuladas. Quando eu falo bombas valvuladas, por quê? Como a gente viu na definição que o coração é um órgão oco e que possui 4 câmaras, necessário é o quê? Que o coração tenha válvulas. Por quê? Porque quando o sangue entra no coração e passa de um compartimento para o outro, para que esse sangue dê continuidade, é necessário que eu tenha válvulas para que o sangue passe de um compartimento para o outro e não retorne. Por isso que o coração é conhecido como uma bomba valvulada, E sendo então separado o que? O coração nós temos que entender o que? Para que a gente possa estudá-lo, necessário é que a gente entenda o seguinte, que o coração ele é dividido em 2 partes importantes. Uma parte direita e uma parte esquerda. Então nós falamos que eu tenho o coração direito e o coração esquerdo. As estruturas que estão do lado direito
é para que haja um tipo de fluxo sanguíneo, e as estruturas que estão no coração esquerdo é para que haja um tipo de fluxo sanguíneo também diferenciado. E também temos que entender que o que está do lado direito não entra em contato com o lado esquerdo, ok? Tranquilo? Sendo assim, então, quando a gente observa o slide, e o coração direito, ele é composto pelo quê? Por um átrio direito, onde ele vai receber o sangue. Receber o sangue de onde? Recebe o sangue que vem de todo o corpo, certo? Através da veia cava superior e veia cava inferior. E dos seios venosos, recebendo o sangue que vem do coração. Então, o coração direito é responsável para receber o sangue de todo o corpo, certo? E o átrio direito é onde esse sangue chega de todo o corpo, certo? Através do que? Presta atenção. Através da veia cava superior, onde o sangue vai estar vindo dos membros superiores e cabeça e pescoço, certo? Veia cava inferior, onde o sangue vai estar retornando, certo? Caixa torácica, né? Abdômen e membros inferiores, né? Das estruturas que estão ali. E seio venoso, onde o sangue vai estar retornando do próprio coração, porque o coração tem sua própria circulação, ok? Quando esse sangue chega no átrio direito, ele passa para o ventrículo direito, certo? Que é a outra câmara do coração direito. E ele passa por onde? Através de uma válvula chamada válvula tricúspide ou válvula atrioventricular direita. Após isso, esse sangue é enviado ao pulmão, né, para que ocorra a troca gasosa. Então, quando o sangue chega no átrio direito, que tipo de sangue é? É um sangue venoso. O que é o sangue venoso? Sangue venoso é aquele sangue que tem baixa quantidade de oxigênio, certo? E alta quantidade de CO2. Por isso que é chamado de sangue venoso. E o coração esquerdo? O coração esquerdo também consiste de um átrio, chamado átrio esquerdo, e ventrículo esquerdo. O sangue, depois que ele foi lá para o pulmão, ocorreu a hematose, que é a troca gasosa. Esse sangue vai retornar para o coração, certo? E vai retornar para onde? Para o átrio esquerdo. Através do que? Através das artérias pulmonares. Ok? Então o sangue retorna do pulmão pelas artérias pulmonares. Agora um sangue que agora está rico em oxigênio, ok? E baixa quantidade de CO2. Por que isso? Porque ocorreu a troca gasosa no pulmão, certo? Esse sangue agora arterial, que recebe o nome de arterial, vai para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo passa por uma válvula chamada válvula mitral, certo? Ou válvula bicúspide, que você pode chamá-la também, ou átrio ventricular esquerda, que permite que o sangue passe para o ventrículo esquerdo e seja enviado para todo o corpo através da artéria aorta. Então, essa é a organização funcional do coração, certo? A gente vai ver isso em algumas imagens aqui para você entender todas essas partes, certo? Lembrando que o coração é um órgão cavitário, né? Que forma mais ou menos uma forma cônica, né? E apresenta uma base e um ápice, ok? Ele também está situado onde? No mediastino, certo? Onde a gente vai estudar daqui a pouco também essa localização. E o coração do adulto mede aproximadamente 12 centímetros da base ao ápice, ok? Que a gente vê na imagem aqui, ó, da base ao ápice, da parte superior dele até a parte inferior, 12 centímetros. Agora, transversalmente, ele tem aproximadamente 8 a 9 centímetros, ok? E 6 centímetros anteroposterior. O peso do coração aproximadamente masculino, ele gera em torno de 300 gramas e o feminino 250 gramas, ok? O que o Gray disse na literatura do Gray em 1995? Disse que o peso do coração é de aproximadamente 0,45% do peso corporal de um homem e de 0,40% nas mulheres, né? Então, se você quiser
fazer o cálculo aí, dá para você saber aproximadamente, né, qual que é o peso do seu coração, ok? Bom, nessa imagem didática aqui dá para a gente observar isso, ó. O que eu vejo aqui, ó? O coração é formado por 4 camadas. Perdão, 4 câmaras, né? Falei camadas, perdão. Ó, essa primeira cavidade aqui, ó, nós chamamos de átrio. Essa outra átrio também. Um átrio direito, um átrio esquerdo. Abaixo eu tenho os ventrículos, são as cavidades inferiores. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Se você observar aqui, ó, do átrio direito para o ventrículo direito, eu tenho essa estrutura aqui, que são as válvulas. Essa aqui é a válvula tricúspide, ou válvula atrioventricular direita. Aqui eu tenho o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e a válvula que está entre as duas estruturas, nós chamamos de válvula mitral, ou atrioventricular esquerda, ou você também pode chamar de válvula bicúspide. Daqui a pouquinho você vai entender. Na hora que a gente falar de válvulas, você vai entender por que elas recebem esse nome, ok? Então essas são as estruturas do coração. Quando a gente observa um coração natural, fica mais show, né? Bem mais interessante de observar essas estruturas. Primeira coisa que a gente tem que entender, ó, átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Primeira coisa que você tem que entender, a estrutura entre os átrios e os ventrículos estão separados por uma parede. Entre os átrios eu tenho o septo interatrial. Essa estrutura aqui, ó, septo interatrial, é a parede que separa o átrio direito do átrio esquerdo. Entre os ventrículos eu tenho o septo interventricular, essa parede mais espessa, certo? Que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Então eu tenho aqui, ó, a primeira estrutura a serem observada é que essas estruturas, os septos, são os que vão delimitar e separar as câmaras do coração, ok? Existe um septo também entre o átrio direito e o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Nós chamamos de septo átrio ventricular direito. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos um septo, uma parede também, que separa as duas estruturas. Nós chamamos de septo átrio ventricular esquerda. Neste septo eu vou ter um ósteo, que nós chamamos de ósteo atrioventricular direito e ósteo atrioventricular esquerdo. O que é o ósteo? Ósteo é um buraco, é uma passagem. É onde está fixado as válvulas. O que é uma válvula então, professor? É essa membrana aqui, gente, ó. Essa membrana fininha que está aderida ao septo, certo? Então aqui eu tenho a válvula atrioventricular esquerda, ou mitral, ou bicúspide, e do lado direito aqui eu tenho o septo, a válvula atrioventricular direita, ou tricúspide. Bom, pessoal, mas está complicado. Como é que eu vou descobrir, observando uma imagem dessa, o que é direito e esquerdo? Pessoal, deem uma observada na espessura das paredes. Quando você pega um coração desse aqui, um natural, e faz um corte frontal nele, que aqui está um corte frontal, o que vai acontecer? Eu observo as espessuras da parede. A parede do ventrículo do ventrículo esquerdo, ela é mais espessa, bem mais espessa. A parede do ventrículo direito é mais fina. Por quê? Por causa da hipertrofia muscular. O coração esquerdo, ele tem que gerar mais força. Então ele vai hipertrofiar mais. Por quê? Ele faz uma força para que o sangue seja impulsionado para todas as partes do corpo. Já o coração direito, a força que ele faz é só para que o sangue chegue no pulmão. Então ele não precisa fazer tanta força igual ao esquerdo. Por isso que
a parte esquerda é mais hipertrofiada. Então tem como você observar, tanto olho nu ou palpando, que o que é direito e o que é esquerdo no coração. Ok, gente? Alguma dúvida aí? Se tiver alguma dúvida, me fale, certo? Sobre essas estruturas. Eu vou estar passando alguns exercícios para vocês memorizarem, e eu gostaria que vocês, se possível, dessem uma estudada mais profunda nessas partes. Por quê? Na próxima aula, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar todas essas estruturas pequenininhas que estão aqui dentro do coração, ok? E em seguida nós vamos falar dos tipos de circulação. Então, necessário é que você estude bem essas questões, ok? Tranquilo, gente? Então, até a próxima aula.